O Ministério Público e o PROCON do Maranhão receberam denúncias para apurar instituições financeiras que estariam descumprindo a lei estadual que permite a suspensão por 90 dias das cobranças de empréstimos consignados. As denúncias foram feitas pelo deputado estadual Adriano Sarney. Salário menor, perda de emprego e as despesas só aumentam. É uma bola de neve que cresce o tempo todo. Quem tem empréstimo consignado, por exemplo, está sofrendo com desconto todo mês no contra-cheque. O seu Raimundo é aposentado e fez o empréstimo antes da pandemia. Agora está doente e com a saúde financeira também abalada. Eu fiz esse empréstimo consignado antes da epidemia. Não sabia que ia ter essa epidemia e agora está tudo difícil. Estou doente, sou aposentado por invalidez e não posso fazer nada. E aí o negócio está tudo difícil em casa. Não era para o seu Raimundo estar com essa dificuldade. Existe uma lei estadual que garante a suspensão por 90 dias da cobrança da parcela do empréstimo consignado. Esta semana, o deputado estadual Adriano Sarney, do PV, denunciou ao Ministério Público e ao PROCON o descumprimento da lei por alguns bancos. Oficializei uma denúncia no Ministério Público e no PROCON solicitando uma apuração de ilegalidade praticada pelas instituições financeiras com operações ativas em todo o estado do Maranhão. No documento solicito que sejam apuradas as condutas das instituições financeiras dos bancos que sistematicamente vêm descumprindo a lei que autoriza a suspensão por 90 dias do desconto salarial das parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento, após eu ter recebido inúmeras denúncias em minhas redes sociais. Vejo isso como uma afronta dessas instituições aos princípios básicos da nossa Constituição, pois há lei em vigor e deve ser cumprida. Não suspender os descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento durante a crise mundial causada pela pandemia é retirar dos cidadãos a possibilidade de sustento e condições dignas de sobrevivência. Peço que seja feita uma apuração nas instituições que estão cometendo essa ilegalidade. O PROCON informou que já notificou os bancos denunciados e as instituições financeiras alegaram que estão cumprindo a lei. O Instituto pediu que os bancos enviassem documentos comprovando que suspenderam os descontos. A Promotoria do Consumidor disse que está apurando as denúncias. Os bancos notificados explicaram que houve uma divergência entre a data do fechamento da folha de pagamento e a da publicação da lei. Segundo informou a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, as instituições adotaram medidas para ajudar quem está passando dificuldades financeiras por causa da crise econômica provocada pela pandemia. A orientação é que os clientes procurem os bancos para renegociar as dívidas. Este economista explica por que é importante renegociar logo as dívidas. É normal que no momento desse de crise, milhões de pessoas fiquem endividadas com companhia de água, luz, telefone, mesmo cheque especial, ou um produto que você comprou e não conseguiu pagar, você fez um crediário com cartão de crédito, então você procura essas empresas, é sempre importante levar uma proposta de renegociação dessa dívida, até para aproveitar o momento que os juros estão relativamente baixos por conta da crise. Em tempos de orçamento apertado, ele recomenda fazer uma lista com as despesas e as receitas para saber quanto sobra no fim do mês. Se você é empregado e recebe salário ou tem mais de uma fonte de renda, faz um serviço eventual, você lista essa receita de um lado. E do outro você lista todas as suas despesas, despesa com educação, despesa com condomínio, despesa com aluguel, despesa com transporte, etc. Porque aí você tem que procurar buscar que sobre um pouco dessa receita. O momento é de incerteza na economia. Por isso, a recomendação é focar nas despesas essenciais. Apenas para alimentação, compra de remédios e produtos de higiene. O restante você deve restringir ao máximo, porque afinal de contas você não sabe quanto tempo ainda essa pandemia vai perdurar, e se você vai ter algum corte de renda, sendo agora nesse momento ou num período futuro. E se você puder, crie uma fonte de renda. Ela vai ser muito útil e quem sabe pode até virar a única fonte de renda no futuro. Você poderia fazer em casa alimentos para vender, você poderia fazer máscaras para vender,
Você poderia fazer um artesanato para vender, aí você anuncia isso nas redes sociais, para que assim você conseguisse uma nova fonte de renda, não ficar só na fonte tradicional que você tem. E sobre esse assunto, o repórter Douglas Pinto conversa com a promotora de justiça especializada na defesa do consumidor, Lítia Cavalcante. Douglas, como então o Ministério Público pode ajudar ao consumidor? Pois é, Soares. Então, os bancos, muitos bancos estão descontando, né, da folha no contra-cheque dos funcionários, e algumas instituições financeiras simplesmente, além de não entender isso, entraram na justiça para tentar aí, confirmar aí essa ação que elas estão fazendo de desconto na folha nesse período de pandemia, né, quando na verdade não era para ser assim. Doutora Lítia, o que o Ministério Público vai fazer? Os bancos estão entrando na justiça, estão ganhando liminares para manter o desconto, e o Ministério Público, de que forma pode ajudar? De que forma pode intervir nessa situação? Desde a promulgação e publicação da lei dos consignados, para a suspensão dos consignados nessa época, nesse momento de pandemia, houve uma provocação por parte da Assembleia Legislativa no sentido de que nós acompanhássemos o cumprimento. Nós oficiamos, tendo em vista que na época não havia ainda nenhuma demanda, nenhuma reclamação de que havia um descumprimento. Todos responderam e afirmaram que estavam cumprindo a legislação estadual. O que ocorre? Eles entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar a constitucionalidade dessa legislação estadual no Supremo. Só que presume-se constitucional até, caso isso venha a ser decidido de forma diversa, até declarado inconstitucional. Então, o que ocorre? O Parlamento Estadual se presume constitucional. Então, você não tem que argumentar que não está cumprindo porque tem ainda uma ação direta de constitucionalidade em tramitação. Então no entendimento do Ministério Público não deveria ter esse desconto enquanto não for... Não deve estar havendo esse desconto, porque, inclusive, eles afirmaram por documento que eles estariam cumprindo a lei estadual. O que ocorre? Ontem, eu tive acesso a um documento que foi remetido pela Assembleia Legislativa novamente, nominando 3 bancos, que seriam 3 bancos que não estariam cumprindo a legislação. Então, esses 3 bancos, nós iremos notificá-los para que eles nos forneçam a informação de que se estão cumprindo ou não. E não cumprindo, nós iremos acionar para que haja o cumprimento da legislação estadual. Agora, também pode estar havendo o seguinte: você tem que ver que a questão do consignado ela é uma relação de 3, consignante, consignatário e consumidor. Então, o que pode estar havendo também, que o consumidor deve verificar, é se o consignante, que é o órgão ou a empresa que ele trabalha, está fazendo a retirada do desconto na folha. Agora, os bancos já fizeram a retirada, já descontaram, o consumidor já está no prejuízo. O que pode acontecer futuramente, né? Ele teve um prejuízo agora, porque era um dinheiro que ele não tinha, às vezes ele vai correr um juro. Para frente, como é que pode ser resolvido? A legislação estadual, ela prevê tudo isso. Ela prevê que depois da pandemia, você pode, depois do decreto da pandemia, dizer que acabou a situação de emergência, a situação de calamidade, encerrar esses valores que foram suspensos, porque eles não foram remidos, eles foram suspensos. O consumidor continua devendo aquele valor, aquelas parcelas. Então, eles podem ser renegociados para o futuro. O que pode agora acontecer é o seguinte: nós firmarmos algum tipo de acordo de início, ou entrar com uma ação mesmo na justiça, para que os bancos cumpram. Mas eu volto a dizer que, a não ser que os bancos estejam cometendo até um delito de falsidade, porque eles documentaram na promotoria de que eles estavam cumprindo. Como o deputado já aciona e nomina os 3 bancos, nós vamos buscar desses bancos o que está ocorrendo. Porque esses 3 bancos, eles nos informaram que estavam...